Amado Deus e soberano Pai, obrigado por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, fala poderosamente ao nosso coração e nos dê, Senhor, a orientação necessária para que possamos, ó Pai, permanecer na aliança. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nesse pouco tempo que temos, abra o nosso entendimento sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, que todos sejam um. E como Tu, ó Pai, estás em mim, e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Aleluia. Pode assentar em nome de Jesus. O maior desserviço que foi feito com relação ao ato de se aliançar foi a tentativa de tornar a aliança uma coisa romântica. Quando se fala de aliança, de compromisso, quando se fala em acordo, pacto, geralmente as pessoas tentam romantizar a coisa. E se tem uma palavra que mais podemos trocar pela palavra aliança, é a palavra amor. E para falar de romance, eu prefiro usar a palavra paixão. Há uma grande diferença entre amor e paixão. Amor é sacrifício, é renúncia. Amor é morrer. Amor é dar o sangue. Não há nada romântico na aliança. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Não há nada romântico em aliança. Quem está me entendendo, diga amém. Só que o mundo colocou o romantismo como aliança. Só que o romantismo é buscar uma situação que seja agradável a mim. Aliança não é isso. Aliança é abrir mão do que é agradável a mim, em prol do que é agradável a Deus. Aliança significa morrer para aquilo que me sacia, morrer para aquilo que me satisfaz, e viver por aquilo que Deus quer. Toda vez que você vê alguém cumprindo aliança, você vai ver sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Aonde você vê romantismo? No sacrifício de Jesus? Não há romantismo em aliança. Tem gente que não cumpre aliança, tem gente que não mantém aliança, porque ele vive esperando situações agradáveis nas alianças que ele faz. Não, nós não podemos fazer aliança pensando no nosso bem-estar. Nós fazemos aliança pensando no propósito que aquela aliança tem. Você nunca faz aliança com pessoa em si, você faz aliança com o propósito com essa pessoa. Tanto é que Jesus, Ele tem aliança conosco, sim ou não? Mas se você andar na presença dEle, porque se você rejeitar o sangue de Jesus, não há salvação para você. Não há aliança com quem não tem aliança com Deus. Não há aliança para quem não morre para si mesmo. A Bíblia diz aqui que Jesus está dizendo, Ele está orando aqui, Pai, que todos sejam um. O que Ele está dizendo com isso? Todos sejam um. Ele está dizendo que você tem que abrir mão de quem você é. Você tem que abrir mão do que você quer. Você tem que abrir mão do que você pensa. Você tem que abrir mão do que você acha. E abraçar o que Deus quer para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida. Como Ele quer que você pense. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E o nosso corpo não é nosso mais. A Bíblia diz que todos nós somos o corpo de Cristo. Muitos dizem que tem aliança, mas Ele ainda continua na sua pessoa. Ele diz que tem aliança, mas Ele continua no seu próprio corpo. Ele ainda não é corpo de Cristo, Ele vive o seu próprio corpo.
Ele faz o que bem entende com a sua própria vida. Ele decide o que pensa, ele decide onde vai, ele decide como usar o corpo. Não, quem faz aliança, quem tem aliança com Deus, ele não está vivo mais, é Cristo que tem que viver nele. Porque amor é sacrifício, amor é derramar a vida. Qual que é o poder da aliança? O poder da aliança é me fazer permanecer no propósito. Aleluia. Hoje está muito difícil, as pessoas, elas não estão tendo compromisso. Quem está sentindo que está difícil para as pessoas terem compromisso? Você trata, você espera, você combina, você se sacrifica, mas aquele que fez a aliança, às vezes com você, não paga o mesmo preço. Não se entrega na mesma medida. Por que existe o divórcio? Porque um dos dois, ou os dois, não morreram para estar juntos. Por que existe muitos ministérios, até alguns que nunca deveriam existir, que são resultado de rebeliões? Porque a pessoa não quis se sacrificar enquanto era ligado àquela igreja. Eu dei um exemplo no Instituto Teológico, quando às vezes a gente é líder de um grupo, de jovens, de mulheres, de homens, de evangelismo. Nós nos empenhamos bastante para que aquele grupo cresça. Oramos para que Deus trabalhe naquele grupo. Mas se no próximo ano a gente for removido da liderança daquele grupo, será que estaremos no corpo daquele grupo? Com o mesmo empenho? Porque na maioria nós não estamos aliançados ao propósito, estamos aliançados ao palco. Estamos aliançados ao poder. Quer dizer, se eu estou na frente, é o meu nome que está em jogo. Mas se eu estou no banco, é o nome do outro que está em jogo. Então eu não tenho que ir todo sábado. Eu não tenho que ir em toda visitação. Eu não tenho que ir em toda terça-feira. Se eu ministro louvor, eu canto. Mas se eu estou assentado, eu julgo. Quem me escuta, diga amém. Se eu não estou numa posição de liderança, eu não me entrego. Já pensou se metade do seu corpo estivesse ligado em uma direção e a outra metade queira andar na outra direção? Que doideira que vai ser? Por isso que, graças a Deus, Deus não colocou um olho na testa e o outro na nuca. Eu louvo a Deus, porque muita gente quer ensinar a Deus. Para que 2 olhos na frente? 2 olhos maravilhosos para ver a mesma coisa. Deus fez errado, Ele podia ter colocado um olho na testa e um olho na nuca. Se Deus tivesse colocado um olho na sua testa e outro na sua nuca, você nunca ia sair do lugar. Porque o olho da testa ia mandar você ir para frente, e o olho da nuca ia querer que você andasse para trás. Você ia ficar assim, ó. Ia ser uma briga infernal. Mas Deus mostra para nós que é possível ser 2 e ao mesmo tempo ser 1. Diga glória a Deus. Quem tem 2 ouvidos? Os 2 escutam a mesma coisa. Se eu falar vermelho, vermelho, o que esse aqui ouviu? E esse aqui? Amarelo. Não. São 2 ouvidos, mas que interpretam certinho o som só. É um corpo, vários membros, mas é um corpo só. Uma só fé, um só amor, um só batismo. Você não vai ficar em igreja nenhuma, você não vai ficar em casamento nenhum, você não vai ficar em emprego nenhum, você não vai ficar em lugar nenhum, se você não aprender a morrer pela aliança, a renunciar pela aliança. O que te faz permanecer no mesmo lugar, no mesmo propósito, não é a dificuldade ou a facilidade. Não é porque para um tudo é muito fácil e para o outro é tudo mais difícil. Não existe isso. Tudo é difícil para todo mundo. Todo mundo passa por provas. No mundo tereis aflições. Porém, aquele que Cristo vive nele e ele não vive mais, nada tira ele da aliança.
Aleluia. Tanto é que a Bíblia diz que se o descrente quiser se apartar, não há uma frase na Bíblia dizendo assim, se o crente quiser se apartar. Por quê? Porque o crente não arreda o pé da sua aliança. Porém, o ímpio não tem como pagar esse preço, porque ele não tem o amor de Deus na vida dele. Aí a Bíblia fala o quê? Se o descrente quiser se apartar, que deixe ele ir. E quando a Bíblia fala que quando alguém sai do nosso meio, quando alguém desvia e sai do nosso meio, a Bíblia diz, se saiu dos nossos, é porque não era dos nossos. O que está dizendo? Ele estava aliançado com a instituição, ele estava aliançado com o cargo, ele estava aliançado com o milagre, ele estava aliançado com a prosperidade, com a cura divina, mas ele não estava aliançado com a igreja. Ele não morreu para ser igreja, porque quem morreu para ser igreja, ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ele já está morto, ele não tem opinião mais, ele só tem direção. Fala, quem é salvo e tem aliança, ele não tem mais opinião, ele tem direção. Deus nos dá direção. Que bonitinho, aliança, romantizado. Ai, dobra o joelho. Ah, que bonitinho. Né? Cadê minha esposa? Cadê ela? Ah, está longe. A pessoa ajoelha com a aliança e faz juras, igual o pastor Everton fez no acampamento. Aimee, casa comigo. É bonito isso. Mas não é só o corpo que tem que estar de joelho. É o ego. É o orgulho. É a pessoa individual, tem que ir para o chão e dizer, a partir de hoje, dona Aimee, eu e você somos um, não existe mais é eu e você. Quando você aceita Jesus é a mesma coisa, você acabou, você morreu, você nasceu de novo. Como nasceu de novo? Agora você está em Cristo Jesus, agora você e Jesus é um só. Você não pensa, você não decide, você não vai onde quer, Ele é o seu cabeça. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus livre e guarde. Quem tem 2 pés aí, diga amém. Olha para eles. Alguém está com um pé para frente e outro para trás? Está os 2? É possível ser 2, mas trilhar o mesmo caminho. Não, Deus está falando comigo diferente. Não, eu penso diferente. Busca seu próprio interesse, o que se separa. Ele se levanta, diz a Bíblia, contra a verdadeira sabedoria. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, Efésios 4, estou terminando. Aleluia. Efésios 4, verso 4, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito. Como vocês fossem chamados em uma só esperança e uma só vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. Não vem com essa que aliança é romântico. Eu amo a minha igreja. Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas e o coração está longe de mim. Deus não quer elogio. Deus não quer o louvor que sai só da boca. Deus quer a adoração que sai do Espírito. Compromisso. Pergunta para o seu irmão, cadê seu compromisso? Cadê seu sacrifício? Não se esqueça que o que tirou Lúcifer do céu foi divisão, foi orgulho, de achar que poderia ser igual e maior. Ele não quis seguir uma cabeça, ele quis ser a cabeça. É o princípio da queda. Um querubim, alguém aqui se considera um querubim? Na altura de um querubim? Mas o querubim se dividiu e na hora ele caiu.
Não precisa destruir ninguém que se divide. A divisão destrói. Não precisa querer fazer nada para quem é fiel e mantém a aliança, porque só dele manter a aliança, ele já é abençoado. Abençoarei os que te abençoarem. Por isso que a Bíblia diz, abençoa as autoridades. Irmãos, me dá 5 minutos, eu tenho 5 minutos? Tem? Vê para mim aí. 5 minutos, quem pode me dar 5 minutos? Então joga para mim, se cada um me der 5 minutos, oh, beleza, vou somar tudo. 5 minutos. Sabe o homem que eu mais admiro na Bíblia, depois de Paulo? Jesus nem conta, porque Jesus, pelo amor de Deus, né? Jesus é o primeiro e único. Mas depois de Paulo, sabe qual é o homem na Bíblia que mais eu admiro? Moisés abriu o mar. Não. Abraão também não. Elias subiu no carro de fogo. Não. O homem, depois de Paulo, que eu mais admiro, chama-se José. Porque José não fez nenhum tipo de coisa assim, sobrenatural, extraordinária. Mas era um homem que tinha aliança. Aliança com os pais. Ele trazia más notícias dos irmãos porque ele pensava no pai. Ele pensava na família. Aí ele foi vendido como escravo. Fala comigo, tinha aliança com Potifar, o chefe dele. A Bíblia diz que você tem que servir o seu patrão como a Cristo. Porque você entrou em aliança com ele quando aceitou trabalhar para ele. Você nunca amaldiçoa o seu chefe. Você ora por ele. Você abençoa ele. Porque você tem aliança com ele. Ele pode estar errado, mas não é desculpa para você errar porque ele erra. Você serve a Deus primeiro. Você tem que continuar servindo a Deus mesmo com injustiças. Porque Deus é quem vai te honrar. Deus vai te levantar. José serviu Potifar. E tudo que ele tocava, o Senhor abençoava. A ponto dele cuidar das coisas de Potifar, como se fosse dele. Diga glória a Deus. Ele vai para a prisão injustamente. Aliás, ele é tentado para tocar na mulher de Potifar. Ele era o cara da casa, ele era o cara dali do lugar, ele era o responsável por toda aquela prosperidade. Mas quando aquela mulher veio e quis deitar-se com ele, ele manteve a aliança com Potifar. Ele manteve a aliança com o Senhor. E ele disse, por que eu pecaria contra Deus? O teu marido não me entregou nada nessa casa, a não ser as coisas que eu ponho a mão. Ele não me entregou. E ainda que tivesse entregado, Deus não entrega. Some daqui, sai de perto de mim. Show, tentação. Aí ele é agarrado, vai para a prisão. Na prisão, ele não revolta-se, ele não critica, ele não perde a identidade. Manter a aliança é manter a identidade. Ser íntegro é ser um só. 3 horas da tarde ou 3 horas da manhã, você é o mesmo. Dentro da igreja, em cima do altar, ou no seu quarto escondido, você é o mesmo. Ele estava sozinho com aquela mulher. Ele poderia fazer o que quisesse, mas não, ele tinha aliança. Por isso que tudo que ele tocava, o Senhor abençoava. Deus não vai dar porque você pede. Deus não vai dar porque você faz troca com Deus. Deus vai te dar se você está sendo fiel no que Ele já te deu. Seja fiel no pouco, eu te confio muito. Aleluia. Sacrifício, irmãos. Sacrifique-se. Chora com as suas tentações. Chora com as pressões. E levante-se. E diga, faça como Jesus. Se não tem outro caminho, se não tem como passar esse cálice, eis-me aqui, Senhor. Porque amor é sacrifício. Paixão é romance. Paixão, o que você trouxe para mim? Trouxe um chocolate? O que você vai me dar de Natal? O que você vai me dar de presente? Você não me deu um beijo. Você não me abraçou. Isso é romântico. Fala um poema para mim. Você nunca fala que me ama. Isso é romance. Muitos têm
essa capacidade de fazer você delirar com palavras, mas vai fazer você morrer com atitudes. Fala comigo, tem gente que pode me fazer viajar nas palavras e enterrar a cabeça no buraco com as atitudes. Deus não aceita louvor dos lábios, Ele ama a verdade no íntimo. É muito romântico. Mostra a sua aliança com o seu sacrifício. Abraão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Me dá o seu filho. Quem há de ir por mim, diz o Senhor. Deus quer o seu eis-me aqui. Mesmo quando não vem o seu pão. Quando o seu pastor parece que está te abandonando ou está errando, como que você age? Como que você reage? Davi podia ter matado Saul várias vezes. E ele teve até vontade. A Bíblia deixa transparecer que deu vontade. O sangue ferveu. Saul estava sendo endemoniado, mas ele era a autoridade. Davi tinha aliança. E ele vai, não vou fazer isso não. Aí ele vira para Saul e fala, eu podia ter te matado hoje, mas que o Senhor julgue entre mim e você. Eu jamais vou estender a mão sobre o ungido do Senhor. Porque aliança é se matar para não matar. Aliança é se negar para oferecer. Aliança é calar para ouvir. Aliança é trabalhar para oferecer um descanso. Aliança é dar para que o outro tenha. Não adianta nada se você não tem aliança com Deus, você não vai fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus vai te exigir tempo, esforço, sacrifício. É muito bonito nós levantarmos a mão, Senhor, eu quero te servir, mas se não tiver aliança, não serve. Fique de pé. Diga glória a Deus. Ih, a glória a Deus está devagar, hein? Glória a Deus. Quem tem aliança, diga glória a Deus. Quem é daqui, diga glória a Deus. Então quem é daqui não sai daqui. Porque se saiu é porque não era daqui. Quando eu falo daqui, estou falando da casa, da igreja. Não é só a sede, não. Fala comigo, José era aliançado com seu pai. Fala, José era aliançado com o seu Deus. Quem sabe ele se tornou aliançado com Deus porque ele era com o pai. Fala, ele era aliançado com Potifar. Não tocou na mulher dele. Ele era aliançado com o chefe da prisão. Não abriu para ninguém fugir. Ele era aliançado com Faraó. Ele era aliançado com seus irmãos. Quando todos os irmãos estavam ali, ele abraçou e beijou e chorou. Ele era aliançado com os presos, porque passando por eles viu que o semblante de dois estava confuso. Como que um homem que é chefe de uma prisão vai se importar com o semblante de um preso? Só quem tem aliança. E ele vira e fala, por que vocês estão assim? E tem gente que dentro da igreja consegue passar por uma pessoa dentro da igreja e nem olhar. Ele está preocupado com o ministério dele. Ele está preocupado com o instrumento que vai tocar, com o microfone que vai pegar, com a oração que vai fazer. Deus não quer nada no altar sem que primeiro você faça para o seu próximo. Se você trouxer uma oferta, Deus disse, vai lá, arruma primeiro a tua casa com o teu irmão. Depois você vem aqui. Porque não quero ninguém no meu altar sem aliança. Diga glória a Deus, irmão. Como é que você consegue ignorar o seu irmão? A Bíblia diz, quem não ama o seu irmão que vê. Como é que vai amar a Deus que não vê?
Aleluia. Diga comigo, eu estou com a minha igreja até a morte. Estou com meu Deus até a morte. Estou com a minha casa até a morte. Estou com a minha igreja. Estou com o meu pastor. Fala, estou com o meu pastor. Aleluia. Se ele um dia, sei lá, né? Sangue de Jesus sem poder. É ele Deus. Mas eu não vou atacar Saul. Aleluia. Porque eu tenho aliança. Você tem aliança. Diga glória a Deus. Aleluia. O que a Bíblia diz lá em Romanos? É Romanos mesmo, né? 13. Sede sujeito às autoridades. Por quê? Porque você se aliançou. Você é aliançado como cidadão. Você é aliançado na sua escola com seus professores. Está um desrespeito. Um bando de moleque, um bando de criança. Vamos bater no professor, vamos dar um tapa na careca dele. Chega, de qualquer jeito. Não pede licença, não dá bom dia. Pai e a mãe é igual duas estátuas dentro de casa. Você tem aliança com a sua casa. Você tem aliança com a sua escola. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar a pastora Aimee, que vai representar o nosso pastor. Nós vamos orar pelo nosso pastor agora. Quem abençoa Abraão é abençoado por Deus. Pastor, mas o meu pastor da minha igreja não é o pastor Johnson. A bênção que é derramada sobre o cabeça escorre por todo o ministério. Por todo o ministério. Eu peguei essa menina no colo, essa coisa aqui, ó. Eu tenho foto com essa coisinha de fralda no meu colo. Não que eu seja tão velha assim. Mas hoje, pastor Aimee, você, junto com seu pai, com a sua mãe, com a Esther, com o Everton, é Abraão sobre mim. Aquela que eu peguei no colo agora derrama azeite sobre mim. Falei, escuta, mas você sabe que a unção que está sobre mim, de onde veio? Você tem noção? Você não tem noção de onde que vem a unção sobre mim? Como é que você consegue ver glória em mim e achar que ela fez curva? Entendeu? Que Deus falou assim, vou fazer uma curva. Deus não faz curva. Deus é Deus de aliança. Por isso, toma cuidado como você lida com autoridade. Qualquer que seja, espiritual, civil, familiar, cuidado. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai, para que os seus dias, e não é só pai e mãe de carne não, é qualquer pai e mãe, de qualquer área. O que está matando a nossa geração, cedo, é falta de aliança. Pastor Everton vai representar a igreja na cidade. Pastor Nelson também, que é vereador lá em Vasconcelos. Cadê ele? Chama ele para mim aí. Fala com ele para não fugir não. Olha que bênção, nós podemos ter ao mesmo tempo uma autoridade espiritual e política. Eu não gosto de política. Não vota em ninguém. Aí quando Deus te dá a oportunidade de pôr alguém, você é contra. O que você quer, meu irmão? Você quer que o mundo continue te guiando? Você quer que o mundo continue, né? No domínio? Eu louvo a Deus por vocês dois. O pastor João chegou perto de mim e falou assim, Márcio, você quer assumir a política? Eu virei para ele no escritório, pastor, só se não tiver ninguém. Se o Senhor me mandar, porque eu não tenho chamado para isso. O que esses homens aguentam para levar o nome de Jesus lá fora, eu não tenho capacidade de aguentar. Falei isso com o pastor. Eu não aguento. É uma unção que Deus derrama. E aí divide agora. Nosso pai, ela sabe, porque a pastora também divide, a Moninha também divide. Sangue de Jesus, vocês não sabem, porque ser luz aqui dentro, irmão, é um pisca-pisca. Agora brilhar lá fora,
Como José, é só quem tem aliança. E aqui tem 2 que tem aliança. E outros mais Deus vai levantar. Porque toda cidade tem que ter um homem de Deus para brilhar em todo lugar. E não é só na política não. É na escola, é na polícia. Graças a Deus nós temos muitos policiais, homens de Deus. No militarismo. Amém? Quem quer que a igreja esteja em todo lugar, brilhando em todo tempo? Aliança. São meus pastores, meu grande amigo. Ei, Nelson, meu gêmeo de batismo. Meu gêmeo de batismo, que dividiu aqui a igreja à noite comigo e saindo de madrugada, expulsando demônio, 3, 4 horas da manhã. E várias vezes, pastor, corre lá em casa. E ele metendo colher de massa na parede para a reforma da igreja. E eu e mais um monte virando massa e passando para ele. Aí, Nelson, toma aí não. Rogério, não vou falar nome não, que eu vou pecar. Não são pessoas que o pastor fechou o olho e falou assim, Duni, vai ser você. Não, é com pessoas que Deus aponta. Diga glória a Deus. Eu estou aliançado com eles. E você? Eu estou aliançado com meu pastor. Eu posso ter o compromisso que for, mas meu pastor me manda uma mensagem. Ô Márcio, o que você está arrumando agora? Eu vou arrumar o que o senhor quiser que eu arrume. Não, mas você não tem. Não tem nada. Minha esposa já sabe, cadê ela? Ô meu bem. Não há compromisso meu com ela e nem com meu filho antes do que o meu pastor precisa de mim. Isso é, nossa, que bonito, ele faz. Não é nada, é obrigação. Porque eu morri para ser desse ministério. Eu morri para ser dessa igreja. Eu morri para ser um contigo. Diga glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos por aqueles que estão revestidos de autoridade sobre nós. Ah, meu Deus, que fardo, Senhor, que peso. Por isso que a Tua palavra diz, a Tua palavra nos ensina que nós devemos, ó Pai, orar por aqueles que estão responsáveis pelo rebanho, para que façam isso com alegria e não como peso. Pai, abençoa o pastor Johnson nesse momento de prova, de luta, de dor, de incerteza humana, mas certeza divina de que o melhor o Senhor vai fazer. Meu Deus, abençoa, Senhor, todos os pastores titulares desta região. Abençoa o pastor Mário de Oliveira, abençoa o pastor Antônio Genaro, abençoa o pastor Stefano, abençoa o pastor Leandro, abençoa o pastor Itamar, abençoa o pastor Carlos, pastor Mariano. Abençoa, meu Pai, todos os pastores auxiliares, todos os diáconos, professores de escola bíblica, líderes de grupos, Senhor, coordenadores, líderes, ó Pai, distritais. Cobre, Senhor, a liderança dessa igreja. Cobre, Senhor Jesus, a vida do pastor Nelson e do pastor Everton lá na Câmara de Vereadores. E continua levantando, Pai, governadores, presidente, senadores, que nós possamos tomar lugar para mostrar a nossa aliança. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.